Amém, amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, podem sentar. Glória a Jesus. Aleluia. É bom estarmos na presença do Senhor. Amém. Eu estava a imaginar, não é? Quando Israel inventou aquele Iron Dome, aquela cortina de ferro, e que muitos têm muita confiança, ainda que eu estava a pensar, nós temos lá em Efésios 6 também, que nos fala da nossa proteção espiritual, e temos a certeza que nada nem ninguém nos pode separar do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, amém. Obrigado, Beta, pela tua voz de regresso aqui, sentíamos saudades de te ouvir, que bênção tão grande, louvado seja o Senhor. Aleluia, o Senhor está próximo dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Vou usar este versículo como base. Estamos a falar sobre humildade. A humildade. A nossa irmã Teresa citou, quando estava ali a falar e a orar, estes 3 temas que temos estado a trabalhar nestes 3 meses. Falámos sobre amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, começando pela nossa família, a nossa comunidade de fé, e depois também aqueles que estão mais longe. Ontem tivemos uma reunião do Departamento de Beneficência, muito abençoado o trabalho que está a ser feito pela liderança da nossa irmã Isabel Louro, e estamos tão felizes também por podermos fazer parte. Estamos felizes pelos irmãos que não podem estar connosco, mas que podem receber uma visita na sua casa, podem receber a ceia do Senhor, e isto é tão maravilhoso, sermos família assim. Mas estamos felizes por aqueles que conseguem vir à casa do Senhor ainda e se esforçam para estar no nosso meio. Também estamos felizes porque podemos chegar a muitos lugares através destes meios telemáticos e através daqueles que não podem estar no culto, mas que não querem perder o fio à meada daquilo que Deus está a falar, e subscrevem o podcast, seja no Spotify ou seja na Apple Podcasts em AD Lisboa, para estarem dentro das mensagens que Deus vai trazendo, para nós podermos ser alimentados e estarmos com o mesmo fio condutor do Espírito Santo que fala connosco. Então, hoje vamos falar sobre coração quebrantado. Não é o coração quebrantado por um desgosto amoroso. Há muita gente que passou por isso na sua vida, alguns de nós já passámos por isso, um desgosto, e o coração ficou partido. Não é esse coração partido das canções, mas é um coração que se quebranta aos pés do Senhor. E a palavra de Deus diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm um espírito abatido. Então nós vamos falar sobre quebrantamento, que está interligado à humildade. Quebrantamento como uma disciplina espiritual. Talvez não existe muito nos nossos dias estes termos que são utilizados e eram mais utilizados pelas igrejas clássicas protestantes, as disciplinas espirituais. Mas uma disciplina espiritual que nós precisamos ter é quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que entender que não somos nada. Nós aproximamos-nos de Deus, claro, com ousadia, como diz Hebreus, pelo sangue de Jesus Cristo, mas com uma submissão completa e com uma consciência que sem Ele nós nada somos, mas que a sua grande misericórdia e graça nos permite chegar diante dEle. E vamos falar sobre quebrantamento, quebrantar, o que significa quebrantar. Segundo o dicionário da Primeirã, significa deitar abaixo, partir em pedaços, abater, arrasar, quebrar, a machucar, amolgar, tornar mais suave, é interessante esta tradução, abrandar, acalmar, apaziguar, suavizar, tornar mais manso ou mais obediente, amansar, domar, dominar, vencer. Depois fala de diminuir ou tirar ou perder energia ou vigor, ao quebrar, debilitar, enfraquecer, deixar a ficar sem ânimo ou sem força moral, abater, mortificar, prostrar ou vergar. E quebrantamento para nós é quando nós reconhecemos as nossas limitações e está interligado à humildade, que é o tema que estamos a desenvolver durante este mês. Quebrantamento é nós submetemos à vontade de Deus. Quebrantamento é nós entendermos que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Não há quebrantamento, não é mesmo ter um semblante assim carregado, triste, ainda que poderá ser em termos seculares, aquela pessoa parece que está prostrada ou quebrantada, mas em termos espirituais, quebrantamento não é só nunca sorrir ou chorar, mas quebrantamento é nós nos derramarmos diante do Senhor, entender que nada somos sem Ele. Existem pessoas, por exemplo, que derramam rios de lágrimas sem nunca se quebrantarem.
sem nunca se quebrantarem, sem nunca experimentarem este quebrantamento, porque quebrantamento é mais do que um sentimento. Em termos bíblicos, quebrantamento é uma decisão, é nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Nós temos vários episódios da Bíblia, principalmente aquele que nós sempre usamos, é o episódio de Davi, depois de ele ter cometido aquele pecado de adultério, ter colocado Urias na frente da batalha para que ele pudesse ser morto pelos inimigos e ter preparado e todo aquele esquema para ficar com aquela mulher Batseba, a tentação do seu coração, deu-lhe origem ao pecado, deu-lhe origem a 2 pecados gravíssimos, mas ele se quebrantou diante do Senhor, depois de ser chamado à atenção por Natã, por Deus, através de Natão, o profeta, ele se quebrantou. Eu gosto muito da figura, eu lembro-me quando era criança, havia uma Bíblia em banda desenhada, a preto e branco, e os meus pais ofereceram-me todos os livros, e principalmente aqueles volumes de Reis e de Crónicas. Eu lembro-me perfeitamente daquela figura, porque eu ficava sempre a olhar para aquela figura. Alguns irmãos, talvez que têm mais experiência na fé, lembram-se desses livrinhos, o primeiro de Reis, em banda desenhada, e havia uma figura de Davi com a cara no chão, e depois lá os seus criados, quando aquele filho, fruto daquele enlace que não era abençoado por Deus, estava à morte, e ele vai diante do Senhor e está ali prostrado no chão, quebrantado diante do Senhor, consciente que tinha pecado, consciente que tinha ofendido o Senhor da sua vida, o amante do seu ser, o Senhor da sua alma, e ele quebrantado diante do Senhor esperava que Deus exercesse misericórdia e salvasse a criança, mas na verdade a criança não foi salva e a criança faleceu. Mas ele se quebrantou diante do Senhor. E essa atitude, irmãos, é uma atitude que Deus quer e Deus procura de cada um de nós. Nós entendermos que não somos nada sem Ele. Precisamos desesperadamente da sua graça. Precisamos do seu favor. O Espírito Santo vem a nós, quebrantamente em nós, abdicarmos da nossa própria vontade, a fim de que o Espírito Santo possa trabalhar e a sua vontade possa ser feita na nossa vida. Quebrantamento muitas vezes é quando Deus, às vezes até permite situações para nos quebrantar, porque Ele quer usar pessoas quebrantadas. Deus quer usar pessoas humildes e não pessoas orgulhosas. Porque Deus usa aqueles que são humildes. Então para nós, Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, aquilo que Deus fala ao meu coração quando estava a preparar esta mensagem é: quebrantamento é este estado de profunda humildade que nós temos que desenvolver. Um arrependimento diante de Deus, uma submissão diante de Deus. Quebrantamento é quando nós entramos na sua presença em oração e muitas vezes dizemos: Senhor, eu não mereço a Tua graça, eu não mereço estar aos Teus pés, eu não mereço estar no ministério, eu não mereço estar numa igreja. A consciência que não somos merecedores é reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa dependência de Deus. É estarmos dispostos a nos rendermos completamente a Ele e a fazermos a Sua vontade, independentemente quando ela choca com a nossa própria vontade e desejos. Quebrantamento envolve um processo contínuo de rendição, um processo contínuo de transformação. À medida que permitimos que Deus trabalhe em nós, no nosso íntimo, na nossa alma, na nossa vida, no nosso eu, que Ele possa transformar-nos para sermos moldados à Sua imagem, à Sua semelhança. É através do quebrantamento que experimentamos a graça, é através do quebrantamento que experimentamos o perdão, é através do quebrantamento que experimentamos a transformação de Deus na nossa vida. Mas quantas vezes nós queremos usar diante de Deus os nossos currículos, das nossas ações, dizemos: Senhor, eu estou a fazer tantas coisas para Ti. Muitas vezes eu fiz esta oração e quando eu estava a preparar esta mensagem, o Espírito Santo estava-me a lembrar que muitas vezes eu fiz esta oração: Senhor, Tu sabes o que eu estou a fazer isto, eu estou a fazer aquilo, eu estou a fazer aquilo outro. Senhor, eu estou a trabalhar para a Tua igreja, eu estou a trabalhar para Ti. Mas o Senhor dizia: mas tudo bem, eu quero só que Tu estejas comigo e cumpras a minha vontade. Mais do que trabalho, Deus espera que nós estejamos aos Seus pés e que reconhecemos sem Ele nada podemos fazer. Então, enquanto o mundo ensina a autodeterminação, o que não está errado, a defesa dos nossos direitos, nós nos defendemos, lutar pelos nossos direitos. Em termos judiciais não é errado, nós temos, graças a Deus, um sistema judicial, menos bem, menos mal, vai funcionando. Nós temos direitos a qual nós devemos lutar por eles,
o direito da liberdade religiosa, que agora está tão posto em causa. Ontem decorreu uma conferência patrocinada também pela Aliança sobre essa liberdade religiosa, sobre nós podermos afirmar no púlpito que a homossexualidade é pecado, que Deus ama o homossexual, mas que Deus abomina a prática da homossexualidade. E hoje muitas igrejas da nossa Europa já não podem falar desta maneira, porque podem ser acusados por alguém, e já está a acontecer aqui à nossa porta, ao redor de nós já está a acontecer. Nós deixamos de ter uma liberdade para dizer aquilo que são verdades para nós, essenciais da palavra de Deus, e tentem limitar as nossas liberdades. Então nós devemos lutar pelos nossos direitos, sem dúvida alguma, da liberdade de expressão, liberdade religiosa, aquilo que são as verdades eternas da palavra de Deus e que chocam contra os valores que agora surgem na sociedade, quando a sociedade empurra para fora tudo o que são os valores judaico-cristãos, que foi a base da nossa identidade como povo europeu, como povo ocidental. Então, quebrantamento, irmãos, não é nós lutarmos diante de Deus pelos nossos direitos, porque diante de Deus nós não temos direitos nenhuns. Nós podemos entrar pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar fruto da sua graça. E depois no final eu vou ligar o quebrantamento à graça. Porque o individualismo, a independência, choca com a prática espiritual do quebrantamento. O primeiro pecado, irmãos, Eva e Adão, são tentados por Satanás usando aquele animal, a serpente, uma alimária do campo. E diz claramente que a tentação foi: se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Então a tentação para mim é a independência. E nós vivemos dentro de nós nesta luta, a luta de sermos independentes de Deus, não precisarmos de Deus. E muitas vezes na nossa mente nós chegamos diante de Deus com argumentos, com argumentação, mas nós só somos o que somos fruto da sua graça. Se Deus quisesse, tinha acabado logo ali com Adão e Eva e tinha começado algo de novo, mas logo ali começa a expressar a sua graça, quando Ele imola aqueles animais para cobrir a sua nudez e começam ali os sacrifícios. Mas não vamos falar sobre isso agora. Eu gostaria de ler a passagem de Lucas, capítulo 18, verso 9, todos nós conhecemos, e vamos encontrar aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele usa esta parábola do fariseu e do publicano para nos ensinar o valor do quebrantamento e para nos ensinar o valor da humildade, de nós nos humilharmos diante de Deus para nós podermos exaltados. E conta-nos assim, Lucas, o médico amado, palavras e ensino do nosso Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Verso 9, Lucas 18, capítulo, verso 9, versículo. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Veja só. Disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, vou colocar aqui uma voz tipo fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, a legislação do reino é completamente diferente da legislação do mundo. A legislação do mundo diz que quem está no topo da pirâmide está no topo do mundo, tem a autoridade. A legislação do reino diz-nos que quem está debaixo da pirâmide, quem se humilha, esse é aquele que tem a autoridade. E nós precisamos de entender os princípios espirituais, porque nós vivemos no mundo. Às vezes nós não temos a oportunidade de vir à casa do Senhor regularmente. Graças a Deus agora já temos cultos às quartas, às 7h30.
às sextas às 6h30, aos domingos às 10, aos sábados às 10, aos domingos às 3 da tarde, às 3h30 e dentro em breve também aos domingos às 6h30, para que haja tempo, às 6 da tarde, para que haja tempo para todos que têm turnos diferentes, poderem vir à casa do Senhor pelo menos uma ou duas vezes por semana. Mas nós lidamos 24 horas, talvez não 24 horas, dormimos 8, 9, 7, 6, consoante, mas lidamos durante dezenas de horas, na sua maioria do dia, com os princípios do mundo, os princípios seculares, uns princípios que nos falam sobre autodeterminação, sobre independência, sobre personalidade que devemos vincar, devemos marcar as pessoas, devemos nos assumir como pessoas de valor. Mas a palavra de Deus nos ensina que diante de Deus nós temos que entrar de uma forma humilde, submissa e quebrantados aos seus pés. E nesta parábola do fariseu publicano, o nosso mestre, o legislador do reino, este legislador do reino, do seu reino, que não terá mais fim, que é o reino de Jesus Cristo e que nós fazemos parte agora como a igreja de Jesus Cristo. Nesta parábola, o legislador ensina-nos que diante de Deus, quem sai justificado, não é aquele que faz apologia dos seus méritos, mas é aquele que reconhece que nada é. É aquele que se humilha, aquele que se quebranta, é aquele que confessa diante de Deus. Grande parte das minhas orações entram sempre, devido às muitas ocupações, entram sempre. Eu estou aqui a partilhar com as minhas lutas diárias. Senhor, eu sei que estou a falhar, tu precisas, tu não precisas, eu preciso, e tu desejas que eu passe mais tempo aos teus pés. Então, o pouco tempo que nós damos ao Senhor, já por si, porque quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. E às vezes nós esquecemos que pecado é só uma decisão, uma escolha, uma atitude, alguma ação. Mas pecado pode ser também omissão, quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos para nos gastarmos tempo nos nossos deleites e nos nossos prazeres, como diz a palavra. Então Jesus fala destes dois homens. O fariseu era um bom homem. Fariseu significa separado para Deus. Então era alguém que estava separado para Deus. É alguém que podia estar em pé, sem vergonha, porque na sua cara não tinha nada que se envergonhar. Era um homem reto, era um homem justo aos olhos dos homens, e é importante isto aos olhos dos homens. Era um homem que tinha autoridade pela sua ação. Ele podia usar a sua ação como autoridade, e ele usa isso no seu discurso, quando diz: graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, que são injustos, que são adúlteros, portanto eu não roubo. Eu sou uma pessoa justa e eu sou um homem fiel à minha mulher. Então ele está a usar aqui de argumentos que, segundo a lei, são bons argumentos. Ele tem todo o direito de usar estes argumentos diante dos terceiros, mas não diante de Deus. E é isso que Jesus está a dizer, porque diante de Deus tudo é diferente. Então ele diz, quando ele diz: graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano que vendeu o seu povo e que trabalha para uma potência estrangeira e que é um traidor da nossa nação. Nem sou ainda como este homem, ainda que ele está aqui no templo para orar. Eu tenho um currículo, verso 12. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu. E quando alguém chega diante de Deus com o eu, prepare-se para cair. É isso que Jesus quer ensinar aqui. Porque diante dele e pelos nossos méritos, são como os trapos de imundícia, as nossas melhores ações diante da santidade, a santidade de Deus. Então Jesus continua a dizer: subiu um publicano, alguém que tinha traído o seu povo. Será que colocava a mão no saco como Zaqueu e ficava com uma percentagem dos impostos que recolhia? Será que era ladrão? Será que era adúltero? Não sabemos. Mas para Jesus, na parábola, está a dizer que não importa as ações, importa as intenções. Ainda claro que as ações também é fruto daquilo que aconteceu dentro de nós, mas acontece aqui uma coisa, que é o seu quebrantamento, a sua humilhação diante de Deus, quando ele diz: oh Deus. Ele nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, porque ele sentia que era imerecedor, que não merecia a misericórdia, a graça de Deus. Ele bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então a palavra de Deus vem ensinar este valor. Na legislação do reino, em Mateus 5,
Nós encontramos quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Podíamos colocar aqui: bem-aventurados aqueles quebrantados, aqueles que chegam diante de Deus e sentem que não têm nos seus méritos, no seu currículo, não têm nada que possa se valer quando chegam diante de Deus e sentem-se pobres de espírito quando chegam diante de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus está próximo, e quando nós começamos com o versículo inicial, Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor, Deus aproxima-se do quebrantado, mas quando Deus vê um grande currículo, um grande discurso, uma grande presunção, Deus se afasta, porque é contrário à natureza divina a presunção, a exaltação, mas Deus se aproxima daqueles que têm o coração quebrantado. E para isso precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos mostre que não somos nada sem Ele. Quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus, porque desenvolve um sentimento de amor, de gratidão. E nós precisamos sentir gratidão diante de Deus, gratidão por Ele nos deixar estar no santo ministério, gratidão por Ele nos deixar pertencermos à sua igreja, gratidão por Ele nos deixar entender a sua palavra, gratidão por Ele habitar em nós através do Espírito Santo, gratidão, gratidão. O quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar. Os maiores hinos e canções, diz o hino dos cânticos de alegria, foram escritos em tribulação. Quando a pessoa se sente que nada é e que tudo está a correr mal à sua volta e vem diante de Deus quebrantado pelas circunstâncias da vida ou pela atitude do seu coração. E aproxima-se diante de Deus quebrantado e diz: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, eu preciso tanto de Ti. E Deus de repente: para tudo! Para tudo, não para tudo, porque Deus é eterno, não é? O mundo continua a girar, a gravidade continua a funcionar, mas Deus foca a atenção naquela mulher que se quebranta aos pés do Senhor, naquele homem, naquela jovem, naquele sénior que se quebranta diante do Senhor. Poderá ter um grande currículo, poderá ter feito grandes obras para o Senhor, mas sabe que tudo o que ele tem, ou que ela tem, é de Deus e veio de Deus. Salmo 116, vamos ver aqui uma oração quebrantada. Vamos ver alguns exemplos de orações quebrantadas. Salmo 116, primeiros 4 versículos. Ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica, inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Então veja como o salmista coloca aqui numa forma poética: ele ouviu a voz e a súplica, ele inclinou-se para mim quando eu me sentia rodeado de cordéis de morte, quando eu me sentia que as angústias do inferno se apoderaram de mim, quando eu me sentia lá mesmo embaixo, lá mesmo quase a ser puxado para o inferno, para o Hades, para a morte, quando eu me sentia que nada era, que estava a voltar para o pó, porque do pó vim, para o pó voltarei, quando eu me sentia que estava mesmo abatido, então o Senhor se aproxima e Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha súplica. Isto acontece quando nós estamos livres para adorar a Deus, já não estamos mais preocupados com a opinião alheia, com aquilo que os outros podem pensar acerca de nós. Nós não estamos preocupados em proteger a nossa reputação, nós estamos preocupados em agradar a Deus de coração, de alma, de atitudes, agradá-lo com todo o nosso ser. E o quebrantamento faz-nos isso. Nós estamos mais preocupados em ter a atenção do Senhor do que chamar a sua atenção, colocando-se em pé e dizendo: eu não sou roubador, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu dou os dízimos e ofertas, eu faço isto e aquilo. E Deus diz: ok, já fazes tudo, então fica lá com o que tu fazes, porque tu não precisas de mim para nada. Agora, quando nós batemos no peito e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim.
É algo incrível, irmãos. Às vezes eu lembro-me na nossa caminhada no ministério, certamente o pastor Diniz com mais experiência, chegam pessoas dentro de nós e dizem: "Oh, pastor, mas eu tenho feito tantas coisas, eu faço isto, eu faço aquilo, e porquê é que Deus não responde às minhas orações? Eu dou, eu estou, eu faço, eu estou, eu faço, eu sou, eu sou." E não entenderam, para nós recebemos de Deus a dizer: "Senhor, eu nada sou, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor." Às vezes parece que temos direito de reclamar diante de Deus os nossos direitos. Irmãos, os nossos direitos diante de Deus é nada. Nós estávamos condenados à eternidade longe de Deus. Mas porque Deus nos amou de tal maneira, deu o seu Filho. E deu-nos a oportunidade e nos chama a fazer parte, sim, da sua igreja. Então Deus usa vasos quebrados, vasos falíveis. Porque a excelência não está em nós. A excelência está no conteúdo que deve estar dentro de nós, que é Deus. À tarde nós vamos falar sobre 2 Crônicas 7,14, quando o Senhor diz que o quebrantamento traz avivamento. Vamos falar sobre avivamento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer um percurso espiritual. E qual é o percurso? Se o meu povo que se chama: sim, eu sou o povo de Deus, eu sou filho de Deus. Amém, é bom cantarmos isso. Às vezes precisamos também de ouvir que somos filhos de Deus, que somos amados. E essas canções são muito bonitas, mas é muito perigoso quando todo louvor se resume ao que nós somos, em vez de ao que Ele é. Eu também gosto deste cântico, ok? Não estou a criticá-lo. Mas é muito perigoso quando uma igreja só faz louvor a dizer o que nós somos, em vez de louvarmos sobre o que Ele é. E nós ouvimos cantar: "Grande é o nosso Deus", e depois ouvimos cantar: "Porque Tu és grande e fazes grandes milagres." Ainda bem que escolheram esses coros, porque tem tudo a ver com a mensagem que estamos a falar. Mas hoje em dia há uma série de novas espiritualidades. Eu sou escolhido, sou amado, eu sou o que tu dizes que eu sou. É importante às vezes o inimigo nos diz mentiras. À quarta-feira estamos a estudar a liberdade em Cristo, um curso sobre nós experimentarmos a verdadeira liberdade em Cristo, e nós vamos falar quem nós somos em Cristo, para desfazer as mentiras de Satanás, e precisamos estar firmes nas verdades eternas da palavra de Deus. Mas é muito perigoso quando nós chegamos diante de Deus a dizer que nós somos, porque o percurso espiritual para o avivamento passa, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, condicionante, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Deus ouve quando nós nos humilhamos, Deus ouve quando nós chegamos diante de Deus humilhados, orar, buscar a sua face, convertendo-nos dos nossos maus caminhos. Porque, irmãos, até os nossos melhores caminhos, eu entendi isso há 2 meses atrás. E foi difícil Deus chamar-me a atenção várias vezes. "Alô, estás aí, Josué? Estou a tentar falar contigo, estás a ouvir ou não?" E eu: Senhor, mas eu estou. E o Senhor: não, escuta. Os teus melhores caminhos, se não foram os meus caminhos, são maus caminhos. Eu vou repetir outra vez, que se calhar os irmãos não entenderam. Os teus melhores caminhos, se não forem os meus caminhos, caminhos de Deus, são maus caminhos. Porque o centro da vontade de Deus é o lugar onde nós estamos seguros. Fora da vontade de Deus, Deus chama-nos para fazer algo, nós resistimos à nossa voz. Temos a história de Jonas, que nos mostra. Quando nós fugimos da vontade de Deus, só a graça, o grande peixe, baleia, seja o que for, que é uma expressão da graça também ali. Uma graça que para ele era estar no inferno, mas foi importante passar aquele inferno. Então, o quebrantamento traz este despertamento espiritual que nós queremos experimentar como igreja. Então vamos buscar a Deus, o derramamento do seu Espírito. Irmãos, durante o avivamento ocorrido no país de Gales, vou falar também um pouco sobre isto da parte da tarde. O cântico que se mais ouvia entre a juventude, o cântico que se mais ouvia entre a igreja era: quebranta-me mais e mais aos pés do Senhor. Quebranta-me, Senhor.
E este quebrantamento está interligado com nós entendermos que tudo o que temos é pela graça. E quebrantamento e graça está interligado. O quebrantamento está interligado e relacionado, intimamente relacionado com a graça de Deus. Ele cobre-nos com a sua graça. Ele quer nos capacitar a viver uma vida de obediência, de santidade, através do quebrantamento. Quando nós vamos aos seus pés e dizer, Senhor, mais uma vez, lá estou eu a tentar fazer as coisas à minha maneira, com a experiência do passado, com o meu conhecimento. Eu não quero agir com o conhecimento do passado, eu quero conhecer com a tua vontade, quero agir com a tua vontade de hoje. E não com as experiências do passado. As experiências do passado servem para me segurar. Quando passo pelo vale de sombra de morte e que sei que ali não é o destino final, porque Deus vai nos levantar, quando nós nos humilhamos, Ele nos levantará. A Bíblia diz, Tiago 4,6, conhecemos de cor este versículo, Ele dá a maior graça aos humildes. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, Ele dá porém graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, Ele dá porém graça aos humildes. Então nós vemos que a humildade, o quebrantamento, que é uma atitude, uma disciplina espiritual para manifestar a nossa humildade diante de Deus. A humildade vai produzir graça de Deus sobre a nossa vida. E nós sabemos que a graça é um tema constante da palavra. O João 17 começa logo a dizer, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então nós vivemos agora no tempo da graça, a graça, favor imerecido, bênção, bondade de Deus, a favor de Deus. E nós devemos estender também a graça aos outros que estão à nossa volta. Deus, como Deus soberano, pela sua graça nos escolheu. Entre milhões, para sermos seus filhos, louvado seja o seu nome. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Não vem de vós, não é pelos vossos méritos, é dom, é dádiva, é oferta de Deus. A única maneira, irmãos, cristianismo é isto, temos que entender. Cristianismo não é presunção por sermos melhores do que os outros. Cristianismo não é autoridade para mudarmos leis ou tentarmos alguma coisa. Claro que devemos influenciar com a nossa vida. Cristianismo é nós entendermos que sem Deus nada somos e depender diariamente da sua graça cotidiana. A cada dia Ele prepara uma nova misericórdia para nós. A graça começa lá no jardim, como citava no início. Quando, para cobrir o pecado de Adão e Eva, Deus faz o primeiro sacrifício e veste de peles de animais. Ele podia ter matado aqueles seres humanos logo ali, resolvido o problema. Mais tarde, quando não encontrou no meio de toda a geração do mundo, não encontrou ninguém que o amasse, à exceção de Noé. Ele podia também ter destruído toda a humanidade, mas manifestou a sua graça, preparando uma arca com espaço para acolher todos aqueles que quisessem depender dele e se humilharem para entrar na arca, mas só apenas Noé e a família entraram. A graça de Deus é manifesta ao longo do cenário bíblico e o Senhor escolhe fazer um caminho para nos mostrar que para termos o nosso relacionamento com Ele, nós temos que chegar diante dEle com esta atitude de que nada somos, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Nada. E eu gosto de Davi, eu estava a partilhar no outro dia com os colegas, gosto tanto de Davi, porque apesar dos seus pecados, das suas loucuras e as consequências que aconteceram na sua própria família, quando a sua família nunca mais viveu em paz, e só confusões, filhos a quererem matar os pais, irmãos contra irmãs, com umas coisas horríveis que aconteceram, mas no seu relacionamento com Deus, ele ia sempre diante de Deus. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, renova-me, não me lances fora da tua presença. Este quebrantamento que ele fazia diante de Deus diariamente fez com que Deus o chamasse um amigo, alguém que era segundo o seu coração, porque Deus procura mulheres e homens que vão diante dele, dizendo, Senhor, eu não sou nada sem ti. Às vezes eu até costumo dizer na oração, também não quero ser, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. A graça é um dom. A salvação é um dom da graça, o perdão é um dom da graça, a cura é um dom da graça, a provisão é um dom da graça, receber a natureza de Deus em nós é um dom da graça, o revestimento de poder é um dom da graça. Todas estas coisas são manifestações do seu favor que Ele tem sobre as nossas vidas, cada uma delas imerecidas, mas que Deus quer trazer a cada dia. Eu não sei como entraste aqui, irmão e irmã, mas eu sei como nós podemos fazer, quando nós nos aproximamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu venho diante de Ti, e eu me humilho diante de Ti, e eu oro diante de Ti,
Ti, eu estou a buscar a Tua face, revela a Tua face, mostra a Tua vontade, diz-me o que tenho que fazer. E então Deus vem sobre nós, nos enche do Seu Espírito Santo e nos capacita para viver uma vida santa. Não em nós próprios, porque em nós próprios as nossas justiças às vezes tornam-se em barbaridades. Mas na graça de Deus nós podemos experimentar, através da Sua graça, a Sua glória. Não é de admirar que chamemos Amazing Grace, graça admirável, graça maravilhosa. E nós hoje estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Eu olho para trás, para o meu currículo, e se não fosse a Sua graça, eu já estava no inferno. É a Sua graça. É a Sua graça que cobre aquelas páginas negras com o Seu sangue que é purificador e que apaga essas páginas. Páginas que o inimigo sempre quer trazer à nossa mente, do nosso passado vergonhoso. E o inimigo quer trazer à nossa mente. E quando estamos às vezes diante do Senhor, o inimigo vem trazer as nossas imundícias. Mas é importante, irmãos, nós usarmos isso e dizermos: é verdade, Satanás, é verdade, Satanás, é verdade. Sem Deus eu não sou nada. É pela Sua graça, é pelo Seu favor. É verdade que eu fui, mas é verdade também que Jesus morreu por mim no Calvário. É verdade pelo Seu sangue eu sou purificado de todo o pecado. E é verdade que em Cristo eu sou uma nova criatura. Não para viver mais nos meus méritos, nas minhas ambições, nos meus desejos. Não, mas a viver dependente dEle. Louvado seja o Senhor. Então precisamos nos quebrantar, irmãos. Tirar um tempo, diariamente, vir aos pés do Senhor. Irmãos, há irmãos que fazem orações muito bonitas. Nós aprendemos, claro, a fazer orações. Eu lembro-me sempre que havia alguns irmãos, quando nós estávamos na missão, que diziam: pastor, eu não consigo orar, eu não sei falar como vocês falam. Lembro perfeitamente de um caso em particular, quando aquela pessoa orou. Eu caí quase de joelhos a chorar, porque aquela pessoa usou palavras que eu nunca usaria, mas uma sinceridade, uma vulnerabilidade, um quebrantamento diante de Deus, que até eu fui abençoado com aquela oração. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Então, se tudo é imerecido, igreja, como podemos nós aproximar-nos com presunção de Deus? Como podemos nós nos compararmos ou julgarmos melhores do que os outros? Muitas vezes há situações na nossa vida, na nossa família. O apóstolo Paulo fala disto e chama-lhe de espinho na carne. Situações que nós pedimos várias vezes ao Senhor: Senhor, afasta de mim isto, afasta, Senhor. E o Senhor diz: não, é a minha graça que te basta. É que se eu não tenho esta situação que te quebranta, eras um perigo. E quando aquele, não sei o que era o espinho, uns dizem que era falta de vista, outros dizem outras coisas mais bárbaras ainda, mas seja o que for, cada vez que ele se lembrava daquele espinho, ele ia com a cara no chão certamente dizer: Senhor, mais uma vez isto me está a atormentar, eu não consigo, Senhor, eu não consigo. E o Senhor disse: aí é que tu tens que estar, para continuares a ser uma bênção e ser alguém de referência, e que acabou por escrever 1/3 do Novo Testamento, louvado seja o Seu santo nome. Meus amados, nós precisamos de entender isto. Por isso nós falamos amor e humildade. Humildade é fundamental. E Deus quer usar uma igreja humilde, uma igreja simples, irmãos. De homens e mulheres sinceros e que dependem de Deus diariamente. E quando nós clamarmos com todo o nosso coração, quando nós nos humilharmos diante da Sua face e começarmos a buscar essa mesma face, Deus vai se manifestar. E eu estou na expectativa. Eu acredito que está para breve uma grande manifestação do Senhor. Irmãos, eu só posso imaginar. Deus deu-nos este espaço, Deus deu-nos este percurso para vermos vários cultos. Eu estou a imaginar, eu não sei, o trabalho para os pastores, sim, que eles tenham muito trabalho, os colaboradores. E os irmãos que trabalham na portaria, etc. Várias vezes esta sala ser cheia
de homens e mulheres em manifestação gloriosa, gente a ser liberta de espíritos imundos, ser curados de enfermidades, salvação, quebrantamento. Este tapete ou outro na altura talvez mais novo, já no chão, cheio de lágrimas e de manchas de lágrimas, de gente que se quebranta diante de Deus e a glória de Deus baixa sobre este lugar. Mas nós precisamos de descer da nossa cavalgadura, da nossa experiência, da nossa maturidade, da nossa experiência de fé, dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu venho mais uma vez aos Teus pés, eu só estou aqui fruto da Tua graça. Então Deus, atenda a nossa oração, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo abandonar os seus maus caminhos de vida dupla, de pecado à semana e querem ter santidade ao domingo, se o meu povo se afinar pela palavra, se o meu povo buscar a minha face, então eu virei do céu. Eu sararei as suas vidas, eu sararei esta terra, e eu derramarei do meu Espírito de uma forma incrível. Aleluia! E eu estou na expectativa disto acontecer. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Nesta hora estamos diante de Deus, sentindo que nada somos, nem queremos ser nada sem Ele, sentir que precisamos dEle. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele nos dá a oportunidade de podermos ser participantes da Sua obra, nesta cidade, nesta igreja, neste local. Deus te escolheu. Talvez tenhas sido tentado e chamado para tantos lugares, mas tu escolheste vir à casa, tu escolheste fazer parte desta igreja, a Igreja de Jesus Cristo, a Assembleia de Deus de Lisboa, e alguma coisa grande está para acontecer, porque o nosso Deus é grande, mas não é por profissionalismos, não é por grandes shows, não é por grandes demonstrações de capacidades humanas, mas é por um espírito humilhado e quebrantado aos pés do Senhor que nós vamos experimentar o seu favor, que nós vamos experimentar a sua presença. Nós precisamos disso, nós precisamos disso. Nós precisamos dEle. E nesta hora nos humilhamos diante do Senhor, sentindo que nada somos e nada podemos fazer. E queremos vir à sua presença. Mas depois desta mensagem eu não podia deixar de fazer um apelo. Para alguém que está no nosso meio, que tem sentido, que tem andado em pecado, tal como Davi. Não sei se é pecado de adultério, não importa, não quero aqui nomear. Não sei se é pecado de mentira, de engano, não sei se é pecado de fornicação, não sei se é pecado de imoralidade sexual, de pornografia, não sei se é pecado de mentira, não sei se é pecado de murmuração. Eu não sei qual é o pecado que tu possas ter andado a ser enlameado nos últimos tempos, mas nesta hora o Espírito Santo quer chamar e quer dizer: volta para mim, quebranta-te. Deixa que eu quebre esse vaso que está a nascer torto. Deixa que eu te coloque as minhas mãos à tua volta. E possa-se quebrantado, que eu possa fazer algo novo contigo. Nesta tarde Deus te quer dar uma nova oportunidade, porque aquele que se humilha será exaltado. E eu gostaria de orar pelas irmãs ou pelos irmãos que sentem que têm que regressar a esse lugar do quebrantamento e pedir perdão ao Senhor. E se não estás a conseguir porque a tua luta diária é tão grande, tu até tentas conseguir, queres sair desse laço que o inimigo te armou, e podes pensar que ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus está lá, Deus vê todo o teu histórico, Deus vê tudo o que está escondido, Deus vê tudo aquilo que está oculto, Deus conhece, e sem santificação nós nunca iremos ver Deus. Mas se nesta manhã queremos nos quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha mente, muda o meu coração, dá-me, Senhor, ó Pai, dá-me, Senhor, a alegria da salvação. Não saias da mesma forma com que entraste nesta manhã, se entrastes com frieza, com tristeza, mas quer sair perdoado, tal qual aquele publicano que entrou no templo e teve a hombridade, teve a sabedoria de se quebrantar, e se quebrantou diante de Deus, sem ousadia para olhar para o céu, mas batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, pecador, que eu sou pecador, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, se queres abandonar, a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona o pecado alcança misericórdia.
Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por ti para que Deus te dê vitória. Seja qual for a circunstância, o Espírito Santo certamente está a falar com cada um no seu coração. Os nossos cultos têm que ser sempre lugar de restauração, lugar de sermos restaurados. Mas o primeiro passo é, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar na minha presença, buscar a minha face, então eu vou ouvir do céu. Enquanto a igreja fecha os olhos e fica em espírito de oração, nós queremos dar uma oportunidade àqueles que estão connosco. Talvez se tenham afastado dos caminhos do Senhor, talvez tenham andado longe, talvez hoje vialtaram e o Espírito Santo contende e foste incomodado pela palavra, mas quer sair daqui restaurado, restaurada por Deus. Então sai do teu lugar, nós vamos orar por ti. Ninguém vai perguntar qual é a circunstância, ninguém vai acusar de nada. Todos nós sentimos que nada somos sem Ele e sem Ele nada podemos fazer. Mas queremos orar por ti para que saias em vitória no nome de Jesus. Todos aqueles que vivem combatendo com as mentiras do inimigo diariamente, trazendo à memória as suas fraquezas, os seus pecados, as suas misérias, e que precisam ter vitória nesta manhã para entenderem quem são em Cristo, a nova criatura que são em Cristo. Também queremos orar por vós no nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, certamente, estão longe dos caminhos do Senhor, deixaram de vir, são capazes de ir ao médico, são capazes de sair de casa para ir comer a um restaurante, são capazes para uma festa ir ao outro lado, fazer uma viagem, mas dão desculpa que são incapazes de ir à casa do Senhor. E nesta tarde o Espírito Santo quer falar convosco e dizer, precisas de voltar para casa, para o lugar da restauração. Precisas fazer um esforço como fazes para ir ao médico, como fazes para estar com os teus amigos. Precisas fazer um esforço, precisas te humilhar. Não penses que tens razão, não penses que és melhor do que alguém, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Vamos terminar com esta oração, aleluia. No final, se alguém quiser falar connosco, estamos disponíveis. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, ó Pai, cada vida, Senhor, que Tu tens falado e contendido nesta hora, Senhor. Ó Pai, obrigado por este caminho do quebrantamento. Eu sei que, Senhor, ó Pai, o nosso eu não agrada, não se agrada. Eu próprio não me agrado, nós não nos agrandamos, mas nós já experimentámos a bênção do quebrantamento. Nós já experimentámos a bênção de estar aos Teus pés. E nesta manhã nós vimos novamente, Senhor, como na primeira vez, sentindo-me, Senhor, ó Pai, que nada somos, com as mãos sujas, mas querem ser purificadas no sangue de Jesus, com as vestes com manchas do passado, com manchas do passado, que o inimigo faz sempre questão de tentar realçar, mas nesta hora essas nódoas, essas manchas são cobertas pelo sangue de Jesus Cristo, e nós oramos no nome de Jesus, por restauração, por perdão, por reconciliação com Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus e nos consagramos a Ti. E tomamos autoridade para repreender as mentiras do inimigo, repreender as mentiras de Satanás, repreender, Senhor, quando ele tenta trazer à nossa mente o que nós fizemos. Quando, Senhor, o que Te importa a Ti é o que nós fazemos hoje. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos usar isso para levar outros de volta para o lugar, para os braços do Pai, para a presença do Senhor, para a restauração, e vivermos a cada dia dependendo da Sua graça, do Seu favor. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Vamos terminar adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Um coro de adoração, de consagração. Se algum irmão depois quiser falar connosco, estamos por aqui. Estejam à vontade.